Conversas à espera de acontecer. Este é um espaço onde trocamos o sofá por histórias de superação. Junta-te a nós e muda por ti. Sejam bem-vindos a mais um Tiro ao Rabo do Sofá. Hoje tenho comigo o João Pontes. O João Podia ser o João da ADAC, podia ser o João da Federação Portuguesa de Atletismo, podia ser o João explicador de matemática, o João professor de matemática, o João atleta. Portanto, trago o João Pontes, que nos vem falar, em particular, de 3 pontos principais, que são eles a questão das segundas oportunidades, não só no desporto, mas também na vida, a forma como nós vamos atrás e somos nós às vezes que as criamos, e por outro lado é a vida também que nos proporciona isso. Como é que é possível encaixar desporto ou exercício físico no meio de uma vida tão preenchida, e acreditem, o João tem uma vida preenchida, e depois, como é que é possível fazer coisas tão simples quanto o movimento de sair do sofá, de olhar ao espelho e saber que eu não me sinto bem pelo que vejo, mas eu vou na mesma, eu não me sinto um super atleta, mas eu tenho direito a começar na mesma. E no final disto tudo é o que eu te peço sempre, ou melhor, é aquilo que te digo sempre. A mensagem aqui, e obrigado desde já por estares connosco, a mensagem aqui é transmitir aos outros, a quem está desse lado, a quem ainda não começou, a quem tem uma vida sedentária, a quem tem excesso de peso, que o caminho se faz com uma primeira decisão, que é: eu quero mudar. Até lá, nada feito. E, portanto, está nas tuas mãos, depende exclusivamente de ti. E agora, eu viro-me para este lado. Olá, João. Olá. Desde já, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast, portanto, ao Tiro ao Rabo do Sofá. João, eu já conheço uma boa parte de ti, mas a minha questão é: quem és tu, quem é o João Pessoa, fora de todos os cargos? Ok. Olá, obrigado por estar aqui, pelo convite. Foi e é um gosto estar aqui, poder estar aqui e poder partilhar algumas das minhas histórias, umas mais formais, outras menos, como vocês irão ver. Bom, quem é o João fora das 4 linhas, não é? É, exatamente, fora de tudo, no fundo, de todos os cargos. Bem, não é fácil, mas acima de tudo sou e sempre fui uma pessoa muito focada, uma pessoa muito que gostou sempre de ter os seus objetivos e que lutou sempre por eles, uma pessoa persistente, principalmente, já lá irei, Sim, né? sim. Já lá iremos, principalmente com o contributo da corrida, mas muito persistente e, acima de tudo, que coloca a paixão acima de tudo e que vive muito de emoções. Eu costumo dizer isto, e não, atenção, não é uma virtude, pode até ser um defeito, mas eu sou capaz de fazer as melhores coisas quando gosto, mas também sou capaz de não fazer nada quando não gosto. Ou seja, eu movo-me pela paixão e é na paixão que eu encontro motivação para as coisas. Se perco o gosto, então muitas vezes acabo por deixar de fazer aquilo que até possa ser considerado banal. E quando gosto, sou capaz de fazer coisas que inicialmente até poderia pensar que não conseguia. Acho que a paixão é a chave. Portanto, aqui. é o que te move, é ali aquela força. Sim. É engraçado porque a minha primeira impressão de tu é que tu és uma pessoa muito calma e, ao mesmo tempo, se eu ouvir o que vai aqui dentro da minha cabeça é, desculpa o termo, este gajo é um bicho quando é para puxar o dito pelos ditos. Corrige-me ou não. Não, a questão parte do bicho, ainda por cima com esta barba, eu até vou aceitar. Não, é um bocadinho por aí. Eu tento manter esta postura calma, porque eu digo isto, as pessoas não acreditam, sou uma pessoa tímida. Quando digo isto, as pessoas riem-se, mas é mesmo verdade. Só que eu acho que todos nós somos, à primeira impressão. Só que depois acabo por me tornar mais extrovertido, menos tímido, à medida que entro em determinada situação, à medida que vou conhecendo o panorama e as pessoas. E acho que é um bocadinho por aí. E depois é aquela questão, lá está. Eu acredito nisto, quando somos movidos pela paixão, pá, eu acho que somos capazes de tudo e acho que isso, a meu ver, é o que me tem feito sentido nesta vida, é o mais importante. No entanto, não deixo de ser uma pessoa calma e obrigado por isso, porque é essa a ideia que eu quero passar, porque
eu acho que acima de tudo devemos ser calmos e ponderados, pelo menos no início. Depois devemos só deixar-nos ser como somos. E eu acho que se assim for, com respeito, com educação, eu acho que é o fundamental para vivermos uma vida boa, sociável e a conviver com todos. Ok. Eu gostava de partilhar aqui novamente com as pessoas que, portanto, eu vou enumerar. O homem é atual presidente da ADAC, está ligado à Federação Portuguesa de Atletismo como árbitro. Portanto, tens aqui toda uma vida ligada ao dirigismo, ao associativismo. Quando é que tu percebes em ti que faz sentido seguir este caminho que é mais virado para os outros do que para ti numa primeira fase? Claro que também tirarás retorno pessoal do que fazes, porque falaste ainda agora da paixão, mas como é que isto bate ao ponto de tu abraçares essa missão? Isto se calhar vai-me levar a ir um bocadinho mais atrás, Sim. mas faz algum sentido. Eu quando entrei na licenciatura, há pouco tempo atrás, há mais de uma década, mas Foi há pouquinho quase tempo. 2 décadas, atenção, mas pronto, eu entrei na licenciatura e fiz o meu percurso normal. E eu dei por mim, já desde o segundo ano da licenciatura, a ajudar os meus colegas com as dificuldades que eles tinham. Aliás, foi aí que eu desenvolvi o meu gosto pela matemática. Já agora podes partilhar que tens um canal do YouTube que fala sobre... Posso? Pode, Ok, não há problema pronto, nenhum, então. claro que sim. É o lado humano dele, ele não foi só atleta, nem foi só corredor, nem é só dirigente, não. O homem tem muito mais coisas. As explicações do Pontos, portanto, se quiserem, depois de subscrever este canal, passem no meu e subscrevam também. Ok, agora obrigado. Pronto, e então eu dei por mim e foi aí que eu desenvolvi o gosto de ensinar. E eu atualmente ensino, atualmente tenho o privilégio de fazer aquilo que gosto, que eu acho que é aquilo que todos deviam ter. Infelizmente nem todos podem, Sim. mas acho que é um privilégio. E eu comecei a dar por mim a ajudar. E havia pessoas que diziam, então mas isso são explicações, tu devias levar dinheiro. E eu, não, estou a ajudar os meus colegas. Ainda por cima, era na matemática, a maioria não fez a matemática comigo, deixou para trás. Então eu estava a ajudar os meus colegas de turma, Sim. aqueles com quem eu bebia um copozito ou outro, que eu nunca fui de beber muito. Mas, mais ou menos. E eu gostava de ajudar. E depois, entretanto, entrei na Associação de Estudantes, que eu acho que é onde todos começam. Sim. No associativismo. E percebi, mais tarde, que de facto havia aqui uma ligação. Nós, quando estamos no associativismo, nós estamos por uma causa, como disseste bem, estamos a trabalhar para os outros, pelos outros. Sim. E eu acho que percebi, mal ou bem, com todas as críticas que já recebi, contudo também já perdi por isso, mas percebi que era uma coisa que eu gostava e que me alimentava não de forma material, mas a nível interior. Eu sei que em todo o associativismo que existe há sempre algum tipo de reconhecimento que se ganha. Mas mais do que o reconhecimento exterior, é aquilo que nós sentimos quando acabamos de fazer algo e pensamos, ok, era isto que eu queria fazer, sinto-me bem com o que acabei de fazer e acho que estou no bom caminho. E quando nós sentimos isso no associativismo, então acho que estamos mesmo talhados para o associativismo. E é engraçado, tu falaste um pouco nisso, mas dirias então que acabas por cuidar mais dos outros do que de ti. E é engraçado também fazer jus a isto quando me lembro de uma das coisas que partilhaste comigo, que foi, eu sou um presidente com barriga. Foi o que me disseste na altura. Tu notas isso na parte física? Pronto, eu agora fiquei envergonhado, porque eu quando vi que a entrevista era sentado, eu fiquei com esperança que a barriga não se notasse. Podes inclinar-te mais. Pronto, mas agora que já fui desmascarado, pronto, tenho barriga, é verdade. Atenção, eu já fui atleta, daqueles atletas que não são atletas de alto rendimento, nem atletas campeões disto ou daquilo, mas... Não precisas de ser campeão para seres atleta. Exatamente, ou seja, eu treinava regularmente e tinha todo o gosto de o fazer. Entretanto, fui aceitando outros desafios e principalmente com este desafio da direção da ADAC e da presidência da direção da ADAC, eu vim a perceber que não era fácil, não é impossível. E contra mim falo, eu tenho perfeitamente noção que se eu quisesse continuar a treinar, eu continuava. Não com a mesma intensidade, mas conseguia ser consistente. Mas isso exigia que me levantasse 1 hora ou 2 mais cedo e então 1 hora ou 2 a menos de sono, ou se o sono fosse o mesmo, porque não é muito, 1 hora ou 2 a menos de outra coisa qualquer. E eu tenho a noção que não estou a esforçar-me como devia para manter esta prática. Mas sim,
a associação tirou-me esse tempo, a barriga cresceu. Já agora podes só explicar o que é a Associação ADAC, porque quem nos está a ver, partimos sempre do princípio Ok. que não conhece. Mas eu fiz de propósito, porque eu próprio, é muito mais fácil, podia ser eu a dizer, mas és tu que és o presidente, então explica a quem não sabe nada o que é a ADAC. Ok, então é assim, a Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, a ADAC, e é engraçado porque a ADAC é uma abreviatura que está nos estatutos da associação, ou seja, podemos perfeitamente dizê-lo até em documentos escritos, porque nos estatutos está lá Ok. escrito a ADAC também, portanto, muitas vezes isso não acontece. É somente a Associação do Distrito de Coimbra responsável por tudo o que envolve o atletismo. E o atletismo, entenda-se, pista, fora de pista, estrada, cross, trail. Pronto, e então imaginem agora os 17 concelhos do distrito, os 55 clubes, à data de hoje, e não são 2.000 atletas, mas para lá caminhamos, portanto é muita coisa. A direção é constituída atualmente por 5 elementos. Imaginem que é algo muito grande. Eu costumo, porque infelizmente, mas eu não gosto de dramatizar, mas infelizmente o atletismo não é uma modalidade tão conhecida como o futebol, por exemplo. E então eu gosto de dar este exemplo. Estão a ver como é que é a Associação de Futebol em Coimbra? Pronto, a Associação de Atletismo é o mesmo, mas para o atletismo. Assim as pessoas já começam a perceber, epá, afinal, isso até dá trabalho. E dá trabalho, mas atenção, com todo o gosto. E ninguém veio para a associação sem saber o trabalho que isto dava. Ok. Portanto, tínhamos essa noção. Mas é algo grande, é algo que envolve diversas competições, todas ou quase todas as semanas. E para além das competições, no caso, e eu falo o meu caso, mas acredito que outros também, pelo país fora, eu, para além de ter de estar como diretor numa competição, o que me envolve, obriga-me a ter que dar os prémios, obriga-me a ter que estar presente por uma questão também de respeito do organizador, ao organizador. Eu também, sendo juiz de atletismo, muitas vezes tenho que estar na competição a ajuizar. Ok. E esta duplicidade de habilidades, de competências, faz com que não haja fins de semana livres. E não havendo fins de semana livres, nem a corrida ao sábado de manhã ou ao domingo de manhã pode ser feita, e então a barriga vai crescendo. Porquê? Porque eu continuo a comer o que comia de antes. E esse é o maior erro. Eu acho que devemos praticar desporto. Eu vou praticando, aqui ou acolá. Ou exercício físico, porque desporto tem... Os dois são válidos. O que eu quero dizer é, falamos em desporto, falamos em exercício físico, o desporto será a parte da competição. Tens razão. Exercício físico acima de tudo. Sim. Depois se também quiserem... Mas tens razão. Exercício físico. Eu, erradamente, eu queria dizer exercício sabes físico. Que isso foi algo que eu debati com um dos convidados cá tive, o Ricardo Neto, treinador. Sei, conheço. Precisamente a propósito disso, dessa questão, porque às vezes as pessoas amedrontam-se. Primeiro, é uma forma de tirarmos pressão a isto. Nem toda a gente tem de ir para a competição, porque muita gente tem medo do bicho da competição. E tu falaste noutra rubrica que depois sairá sobre a questão da federação. Tu falaste da questão dos miúdos, de não terem competição até determinado ponto. E a verdade é que isto é um bicho para muita gente usar o termo competição. Eu sinceramente não tenho problemas com isso. Eu falo por mim, sou uma pessoa muito competitiva. Primeiro, sou competitivo comigo e depois, sim, tenho um lado competitivo. Pronto. Assumido, tirado para o lado. Ok. Não é disso que se trata. No caso aqui, nós queremos exercício físico primeiro, não é? Porque ninguém vai partir para uma competição se sente que está uma miséria com o seu corpo. Exatamente. Logo numa primeira fase, não é? Nem deve. Exato, nem deve. Portanto, a partir daqui, segue o teu raciocínio. Ok. Pegando nisso e com o teu contributo, o exercício físico não deve ser deixado de lado. Mas, quando não conseguimos fazer exercício físico de forma tão regular, devemos ter o cuidado alimentar. E eu não o tive. Ou melhor, não o tenho ainda. Mas vou ter, atenção, porque eu não posso... Eu estou numa posição em que também não posso aqui dizer não tenho cuidado com a alimentação e está tudo bem. Não está. E estou a começar a ter. Porque se tivermos cuidado com a alimentação, se calhar a barriga cresce menos, mesmo não fazendo tanto exercício. E a questão é que eu passei de 11 treinos semanais para 1 ou 2, ou às vezes 0, a comer o mesmo. Óbvio que o gasto calórico, a questão de que o balanço calórico desequilibrou e nós, eu não espero que isto não seja polémico, mas é a minha ideia, nós só emagrecemos em déficit calórico.
Uau, não é? que revelação bombástica. Não, é que eu às vezes vejo teorias assim Não, meio... nós estamos aqui para meter o dedo na ferida. Portanto, Porque, se eu por um gasto lado, é mais do para... que ganho, eu emagreço. Por um lado, é para ajudar a mostrar que há um caminho, mas por outro é como tu dizes, se eu continuo a comer o mesmo ou a cometer os mesmos excessos, se pode ser comida ou não comida, a cometer os mesmos excessos, e estou à espera que a barriga saia, ou que as pernas fiquem mais isto, ou que os braços fiquem mais aquilo, pois eu posso ficar sentado, aliás, sentado ainda pior, porque então aí é que fica pior no meio disto todo. Portanto, não, estamos aqui para pôr o dedo na ferida. Puxando agora aqui para a tua, porque é a tua história que nos interessa aqui, para ajudarmos as pessoas que estão daquele lado, para as agarrarmos e trazermos para a estrada, se elas quiserem vir connosco. 2007, penso que foi esse o ano em que tu começaste a correr. E tu começaste, não sei se foi logo, mas começaste na académica, e uma das coisas que me saltou à vista, que tu me disseste, foi: eu era um atleta fraco. Foram palavras tuas, não foram palavras minhas. Jamais te diria uma coisa dessas. Pelo menos não logo, no sentido, e sempre na brincadeira. A minha questão é: como é que tu, pondo o rótulo a ti próprio de eu era um atleta fraco, como é que isso marca aquela tua primeira passagem onde tu me disseste, e ficou-me também na cabeça, que estava muito ligado os resultados não eram propriamente os melhores. Como é que aquilo marca a tua ligação? Podia ter marcado de forma pior do que marcou. Eu comecei, nunca mais me esqueço, março, tinha 17 anos, março de 2007, fiz o quilómetro verde. Uma prova que agora não é feita e que eu tento que ela volte a ser feita um bocadinho também tendenciosamente, que eram 1000 metros no Chopal. Começávamos na zona do bar, Realmente. ia à ponte, contornava aquela zona depois em mais em terra batida e voltava e acabava no mesmo sítio. Já faleceu o Sr. Mário Rui Ferreira, responsável na altura na Associação Académica de Coimbra. Marcou muito porque e atenção, se calhar foi ele, se calhar foi por causa dele que isto começou. Eu faço, quem estiver a ouvir aí em casa e tiver noção vai-se rir, mas eu faço o quilómetro verde, atenção que não era em pista, mas faço 3,26 ao quilómetro, no quilómetro. Ok. Eu era juvenil, eu comecei com 17 anos, lá está, era juvenil. E eu, juvenil segundo ano, faço a prova e tal, não fui último, mas fiquei quase em último. E depois, na segunda-feira seguinte, isto foi num domingo, na segunda-feira seguinte vou à sede, que na altura era a sede da ADAC, já, mas o Sr. Mário Rui, ele, pronto, mais uma pessoa que não era só da académica, era associação, era tudo, era juiz, e eu chego lá, então, Sr. Mário, olha, fiz 3,26 ao quilómetro, foi bom, não foi? E ele riu-se, oh rapaz, isso não é nada. Mas aquilo saiu com uma naturalidade que eu fiquei, ei, foi mesmo mal. Foi. Mas só foi mal porque ele te disse, ou porque tu sentiste muito feliz por... Eu senti-me realizado por ter feito a prova Claro. e diverti-me. Claro. Mas de facto eu percebi logo que fiquei longe dos primeiros. O primeiro deve ter feito na altura de 2,50 e pouco. Portanto, e estamos a falar aqui de mais de 30 segundos num quilómetro, que é uma grande diferença. Mas eu aí fiquei, ok, afinal isso não vai ser fácil. E depois tive treinadores na académica que, dada também a minha idade, eu considero que não entro tarde face a outros exemplos, mas também não entrei cedo o suficiente para poder evoluir. Tarde. Eu não tenho, desculpa interromper-te, mas eu só comecei no atletismo, no exercício físico desta parte, aos 28. Portanto, não é de todo... Certo. E eu também concordo que a qualquer idade podemos começar. Que isso não seja desculpa. Mas, imaginem, Sim. eu entro os escalões de atletismo mudam de 2 em 2 anos. Eu entro no segundo ano de juvenil. É muito difícil eu querer ser competitivo no juvenil ou até no júnior, que é o escalão seguinte. Portanto, nesse ponto foi tarde. Não seria tarde se eu me mantivesse no ativo e quisesse ser algo a nível nacional, talvez não fosse tarde. Sim. Como há exemplos disso. Agora, estou-me a rir porquê? Porque eu depois sempre tive treinadores muito competentes, tanto na Associação Académica de Coimbra, como depois, mas aí já, noutra vida, como eu costumo dizer. Tão competentes que, tinham atletas muito bons. E eu não os condeno. Comigo, o tratamento não era o mesmo. Porquê? Porque eu andava a treinar e eu ficava para trás. E eu não queria, eu também não compreendia que não ia atrapalhar os melhores. Pronto, fazia a minha gestão. E chegou um ponto que eu fui também um bocadinho mentalizando que, ok, eu não sou um atleta bom, eu sou um atleta fraco. Daí a questão do atleta fraco.
Antes... Portanto, teve a ver com o que vinha de fora com o e fi- não com o que tu estavas a sentir por ti. Porque se tu tirares a parte da competição e dos resultados, tu estavas-te a sentir bem a fazer aquilo. Estava-me a sentir bem. Inclusive, eu tinha uma característica que eu começava à frente. A prova começava, eu ia para a frente. Era a paixão, ali a garra já do João a falar? Ou... Imagina, não sei, imagina, Engraçado, porque tu disseste que eras tímido e agora ali o Imagina- gajo ia logo... 1000 metros e os primeiros 150, 200 eram meus. Ok. E depois eu sofria e ficava sempre para trás. Os meus pais viam, minha mãe e o meu padrasto viam e diziam: então, porquê que foste para a frente? E pá, não sei. Eu sei que não posso ir para a frente, pá, mas na prova a seguir eu voltava para a frente. E era um bocadinho por aí. Sim. E eu divertia-me, eu acho que isso é o mais importante. Era aí Portanto, que eu queria chegar. mas eu quando digo que era atleta fraco, eu não o digo com mágoa. Sim, também reparei nisso. Sim. Pronto, agora é assim, surgiu de fora, é verdade. Foi de fora que eu tive esse feedback e deixei que ele entrasse. Mas deixei de forma positiva. Eu não deixei, como depois iremos ver, eu não deixei de praticar a modalidade porque era atleta fraco. Tanto que depois voltei. Exatamente. Pronto. Já lá Mas- iremos. Já lá iremos. Mas aqui a ideia foi, eu depois troquei de treinador. E troquei de treinador não é que pudesse ser um treinador... era um colega de treino, Uhum. na parte final. E eu comecei a treinar menos Ok. intenso. E a partir do momento em que comecei a treinar menos intenso, curioso, comecei a evoluir. Pronto. E agora percebo um bocadinho mais isso. Projetando, às vezes, quando metemos muita pressão em tenho que fazer, dá asneira. Isso. E a chave está mais no eu quero fazer, Isso. ou eu quero ser, ou eu quero mudar. E tinha de fora, para além disso, tinha de fora um feedback diferente. Ok. Pá, tu és capaz. Ah, não, tu ainda consegues. Feedback diferente daquele Alguém que a era. puxar por ti? Era. E então eu começo a melhorar. Tanto que a minha melhor época, desde que comecei em 2007 até ter parado em 2009, a minha melhor fase foi precisamente antes de parar. Ok. Daí eu ficar sempre, e eu já vamos ver porque é que parei, não é? Mas daí eu ficar sempre com aquela mágoa a partir daí, e se eu não tenho parado? Até onde é que eu poderia ir? Há aqui uma coisa muito engraçada, mas muito importante que tu dizes, e que eu revejo-me, que é a existência de alguém que puxa por nós, que nos agarra mentalmente pelos colarinhos e diz, não, tu consegues. E isso vem, lá está, veio de fora a primeira ideia de que, não, tu, afinal, és menos do que os outros, e portanto isso estava-te também a retirar prazer e ao mesmo tempo a meter mais pressão. Quando vem alguém que te diz, não, tu consegues, acredita em ti, eu acredito em ti, de repente isso tira-te também a pressão e tu começas a trabalhar melhor, ou pelo menos os resultados são melhores, mas o usufruir da coisa, o lado do prazer, porque se não te der prazer tu não vais fazer. Certo. E tu falaste uma coisa já no início da nossa conversa, que é quando sentes que de alguma maneira aquilo já não está a puxar por ti, já não puxa pela tua paixão, então acabou. Portanto, se somos movidos a paixão, se somos movidos a prazer, nós precisamos, às vezes, e esta mensagem é para ti que estás aí, às vezes nós precisamos de alguém que nos agarre e que diga assim, ok, anda a tentar pelo menos. Põe um pé, é o que eu digo sempre ao meu miúdo, tu consegues, põe um pé à frente do outro, faz simplesmente isto. E só precisas de fazer isto, se fizeres isto 5 minutos todos os dias, tu vais ver que ao fim de uma semana o teu estado mental, a tua energia muda por completo. E tu podes comprovar isso que eu estou a dizer. Não estamos a falar de 5 minutos, mas tu sentias felicidade, certo? Sim. E aproveito para deixar também o apelo em casa que é para vocês o não desistirem e o receberem o feedback positivo de fora, mas também é para vocês darem o feedback positivo a outros. Porque muitas vezes não me custa nada. Eu vejo uma pessoa, não me custa nada chegar ao pé dela e dizer, olha, eu acredito em ti, força, continua. Ou, olha, tu não fazes, pá, vem comigo, vamos experimentar. Sem dúvida. Não custa nada. E às vezes nós podemos mudar a vida de alguém. Não só para nós também devemos estar focados em nós e pensar, ok, eu sou capaz, eu consigo, mas também aos outros. Podemos mudar a vida de outra pessoa, eu acho que isso é importante. É bastante importante, sim. Agora, pá, no meu caso, sim, eu comecei a sentir que esse feedback exterior, tal como no início, Sim. me fez pensar que era um atleta fraco. Depois comecei a pensar, mas eu afinal não Sim. sou tão fraco. Sim. Pronto. E isso foi ajudando, mas depois outros valores se levantaram. E não é? isso, antes de irmos a esses valores que se levantaram, isso ensinou-te a resiliência mental, essa parte de trabalhares numa coisa onde tu estás a sentir, tu és alguém muito focado, muito disciplinado, tens muitos achievements, conseguiste chegar a muitos patamares. De que forma é que tu, quando sentes que não estás assim tão bom numa determinada coisa,
isso não te cria ali aquela fricção de agora vou desistir. Tu não fizeste isso. Tu acabaste por sair depois em 2009, como tu disseste, fizeste ali uma pausa, mas antes de chegares a essa pausa, sentiste-te mais resiliente, mais resistente de alguma maneira mentalmente? Senti, e eu acho que isso condicionou muito o meu percurso seguinte, porque fazendo agora o paralelo à parte académica, que na altura era a minha parte profissional, eu nunca fui um excelente aluno. Eu sempre fui um aluno que, olha, estudava nas vésperas. Pronto, não liguei muito ao que eu estou a dizer agora, isto não é exemplo, está bem? Mas era o que era. É engraçado, temos aqui dois polos, porque eu estudava, sempre semana a semana a fio, dia a dia a fio. Mas repara, é que depois, quando eu entrei na licenciatura, Sim. foi do 8 para o 80. E toda a gente que me conhece reconhece isso. E eu tenho a noção que o atletismo ajudou muito, porque eu, para me tornar resiliente nos treinos que tornei, eu acabei por levar essa resiliência para os estudos. Por isso é que eu acho, isto agora pode estar assim um bocadinho fora, mas por isso é que é fundamental as crianças praticarem desporto. Ok, venham para o atletismo, tenho que vender o meu peixe. Exato. Epá, mas esqueçam atletismo, natação, ginástica, futebol, todos os outros, não importa, mas têm que desenvolver uma atividade, porque isso vai, mesmo que a pessoa não perceba, vai desenvolver capacidades como a resiliência, que é fundamental, a disciplina. Há um atleta, eu acho que ele ainda é atleta, que era o Kipchoge, recordista mundial da maratona, e que fez aquele projeto do sub 2 horas, na distância mítica da maratona. Ele dizia, nós precisamos de disciplina para ser livres, porque a pessoa só quando é disciplinada é que conquista a sua liberdade. Epá, eu concordo muito com isso, e nós aprendemos a disciplina na atividade física, mas também no desporto. É essencial. E isto acho que é essencial, epá, e os mais jovens têm que fazer desporto, eu acho que sim. Até porque quando tu corres, mesmo que seja diariamente com os teus amigos, tu vais notar muito rapidamente que se tu corres de manhã, se tu não dormires uma boa quantidade de horas, por exemplo, isso vai ter um impacto gigante. Não tem só a ver com o desempenho do teu corpo, tem a ver com a forma como tu próprio vais andar no dia-a-dia. Ou seja, nem sequer estou a falar de coisas técnicas. Estou a falar coisas básicas em que o desporto te ajuda, que é, ok, então eu amanhã vou sair com o meu grupo, se calhar eu hoje tenho que me deitar meia hora mais cedo ou uma hora mais. Eu diria mais, mas ok, vamos apostar meia hora mais cedo. Pá, se calhar é um scroll a menos, se calhar é um filme a menos, mas eu amanhã sei que se não o fizer vou dar cabo do meu corpo. E isto acontece efetivamente, porque tu começas, ou então na corrida tu sentes muito o teu corpo. Começas a notar as dores aqui, as dores ali, estás sempre com dor, com dor por assim dizer. João, agora, portanto, 2007, 2009, pá, e 2009 entra aqui a tua vida a acontecer, que é como quem diz, uma amálgama de coisas, portanto... O homem tem as licenciaturas, entretanto eu retive também a questão do marketing digital. Pode não ter sido tudo por esta ordem, não estou a falar da parte cronológica. Sim. Mas o homem tem também o canal do YouTube, que aproveito para reforçar a ideia, vão lá. Eu não percebo muito de matemática, mas eu inclusive fui lá ver aquilo, fiquei deliciado. Portanto, ele ajuda, tem um leque bastante grande, mas há aqui muita coisa e tu vês-te obrigado a saltar fora do desporto. Como é que isso acontece? Como é que a vida te leva ao desporto ou ao exercício físico para segundo plano? Isso acontece com milhares de pessoas. Sim. Nesse caso aconteceu por uma razão muito simples e muito... Eu não arranjo outra palavra. Simples. Acho que é mesmo simples. Que foi... Eu nunca fui, já o disse, e não é com orgulho, atenção, e não é para fazerem o mesmo, então. Nunca fui um excelente aluno e nunca fui aplicado. Eu chego à universidade e entro na minha quarta opção. Ok. Posso dizer o curso? Claro que Posso sim. Entrei em Engenharia do Ambiente na Escola Agrária, na Escola Superior Agrária de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra. Na altura, felizmente agora não, eu acho que o Instituto Politécnico de Coimbra e a Universidade se complementam, não há um superior ao outro, mas na altura havia um bocadinho esse tabu. Tu vais para o Politécnico porque não tens nota para a Universidade. Havia muito isso, erradamente, mas foi o que me aconteceu. Porque eu não entrei em Engenharia do Ambiente na Universidade, que foi a opção superior à que eu tinha colocado no Politécnico. Hoje em dia, felizmente, porque não tenho mágoa nenhuma, e felizmente que entrei na Escola Agrária foi fantástico. Ou seja, entrei numa quarta opção, com uma nota que não é uma nota que orgulha, e chego a casa e a minha mãe faz uma festa.
e tínhamos um licor, nunca mais me esqueço, um licor de ananás, que uma amiga lhe deu, que veio dos Açores, e ela abre o licor e pá, vamos fazer uma festa. Tu entraste, e eu ali fiquei a pensar, caramba, baldas não, mas uma pessoa pouco aplicada, que podia estudar mais, que podia tirar melhores notas. Epá, eu tenho aqui a minha mãe a fazer uma festa como se eu tivesse entrado em medicina com a melhor média do país. Epá, eu tenho que mudar isto. E pronto, e a partir daí... Mas sentiste que não merecias? Que não estavas a merecer aquele sem festejo? dúvida, sem Foi? dúvida. Senti-me, inclusive, envergonhado. De forma um bocadinho... Isso acontece às vezes. Porquê? sim. Porque eu senti, não, esta mulher, epá, é mãe, compreendo, mas está aqui a enaltecer uma pessoa que não merece. E eu pensei, não, eu tenho... Mas não merece pelo resultado ou não merece porque tentou? Não merece. O problema é esse. É que se eu tentasse e não conseguisse, ok, mas não. Eu tenho a noção que podia fazer mais do que fiz. E era isso... Mas ela não sabia disso e não tinha a ver com o facto de ser tua mãe. Eu acho que ela sabia. Sim. Eu acho que ela sabia porque ela conhece a peça que tem em casa. Ou que tinha em casa. Não, mas ela sabia que eu nunca fui muito aplicado. Mas ela sempre teve esta ideia de querer dar o melhor ao filho e dar os estudos máximos ao filho e tudo mais. Pronto. E então eu pensei, não, eu ainda te vou dar um gosto na vida. Pá, vou-me esforçar. E na brincadeira dizia, ainda hei de ser o melhor aluno porque há a bolsa de mérito para os melhores alunos e ainda te hei de dar o diploma para tu guardares. Pronto, e ficou esse compromisso para mim, internamente. Ora, eu entro em setembro e ainda vou uma meia maratona em outubro, ao Ovar. Meia maratona de Ovar. Recomendo, é fantástica. Ainda não fiz, vou fazer este ano. Vais? Recomendo, é fantástica, mas treinem, por favor, em condições para ir, não façam como eu. Porque eu naquela fase deixei de treinar porque ia às praxes, tentei ambientar-me em tudo. Ok. Pá, vou à meia maratona e tenho a feliz ideia de tentar fazer uma 24, que é 4 ao quilómetro. 1h24, 4 minutos por quilómetro. Isto multiplicando para quem não percebe. Exatamente. E eu sem treinar para 4 ao quilómetro. Mas está bem. Porque numa meia maratona, 4 minutos ao quilómetro no início é fácil. O problema não é isso. O problema não é o início, é o fim. Eu chego ao quilómetro 15 e eu... Pronto, eu senti... Ouçam, façam as contas. 15 km a média de 4, que era o que eu tinha, e eu acabei com uma 39. Ok. Portanto, vejam os seguintes... O estouro que foi no corpo. Os seguintes 6 km e 97 metros e meio, quanto é que foi? Foi muito mal, foi um estouro enorme. E eu aí também parece que ajudou. Sofri tanto que eu pensei, ok, vou-me dedicar aos estudos. Pronto, foi quase como incentivo. Pronto, mas aí desliguei completamente. Já não estavas a sentir prazer? Já não estavas a ter o prazer de correr nessa altura? Não, eu tinha o prazer de correr. Nessa prova não, e essa prova marcou muito, mas eu ainda sentia prazer de correr e foi isso que me fez voltar. Foi essa necessidade, porque eu sentia a necessidade de voltar, mas ali consegui, e felizmente consegui colocar os estudos acima. Ok. Pá, consegui, foi muito, eu acho que essencialmente foi a questão com a minha mãe. Consegui e segui a licenciatura e felizmente consegui a bolsa de mérito e consegui dar-lhe o diploma, pronto, e fiquei feliz por isso. E tinha sempre esta mágoa. E é aí que ficas como pessoa, uma pessoa magoada, por um lado, uma pessoa que vai atrás de um objetivo que é seu, mas ao mesmo tempo para dar uma recompensa à mãe, mas por outro fica ali a mágoa de e se? Ficaria se eu não tivesse feito o que fiz depois. Eu sei que fizeste depois, mas aí vamos contextualizar para aqui. As pessoas ainda não sabem o que é que vem depois. Ok, aí sim, posso considerar que sim, que era uma pessoa que tinha essa mágoa. Eu andava de autocarro, de casa para a escola, de escola para casa. Eu tirei a carta aos 21 anos, não deu para tirar mais cedo. Queres falar sobre isso? Eu demorei 10 anos depois da primeira tentativa. Ok. Chumpei 3 vezes. Ok. Ele depois diz-vos a matrícula do carro dele para vocês terem cuidado. O quê, pá? Eu acho que conduzo incrivelmente bem, pá. Foram precisos 10 anos de amadurecimento, é o que é. Ora nem mais. Não, mas... Deixa-me só contar esta. Quando fui tirar a carta aos 21 anos, a senhora perguntou se eram ligeiros ou pesados. Portanto, sejam só... Se fosse hoje, se calhar já me perguntava se era pesado, mas não era a carta, era eu. Mas tudo bem. E tu eras bem menino para responder, olha, agora estou um bocadinho sim.
Acho que não precisava, acho que se nota. Mas pronto. Não, mas tu ias fazê-lo, eu acho que sim, desde do que eu já conheço de ti, eu acho que Sim. ias acabar a fazê-lo. Eu acho que sim. Pronto. Mas, então, antes de tirar a carta, e mesmo eu tirei a carta, mas só tive o primeiro carro passado 6 meses, Ok. e pronto. E ainda cheguei a conduzir o carro do meu padrasto 2 ou 3 vezes. Não vos vou explicar porque é que deixei de conduzir depois, pronto. Aquele carro, quando eu o conduzia, parece que cheirava a borracha queimada da embreagem. Não sei, e depois ele ainda pode ter pensado que a culpa era minha, não sei. Não. Mas, pá, ali a Eu embreagem percebo. não é fácil para o início, mas pronto. Mas atenção, que eu agora, estou como o João, também conduzo bem. Verdade, ele dentro chegou dos cá, possíveis. portanto, ele veio de Coimbra para Condeixa, Portanto, portanto, sim, assim, não... a polícia não me bateu à porta, portanto está tudo bem. Está tudo bem. Espero que também não bata a minha. Exato. Isso aí já não posso controlar. Mas pronto. Resumindo, eu, como fazia a viagem de autocarro, e quando eu treinava também andava de autocarro, era mais jovem, epá, eu apanhava o autocarro sempre no mesmo sítio, para ir para a escola. Sim. Que coincidia com o sítio onde eu apanhava o autocarro quando vinha dos treinos. Ok. E eu sentia sempre aquela recordação. E quando eu andava com aquela mala de viagem ao ombro direito, com a roupa, para trocar de roupa, para tomar banho lá no estádio e tal. Pá, que saudades, velhos tempos. Ainda por cima eu parei, numa fase em que estava bem. Pá, eu devia voltar. Só que não havia estabilidade para isso. Uhum. Porque, Estabilidade em termos de organização, com as coisas todas a acontecer? de organização, porquê? Porque eu passei a ser um bom aluno. Ok. Ou seja, E isso dá trabalho. eu tive a bolsa de mérito na licenciatura, fui para o mestrado. E no mestrado já não vinha como o Baldas do secundário. Baldas não, pouco aplicado. Do secundário. Eu já vinha como o melhor aluno da licenciatura. Isso também desenvolve coisas que eu não tinha. Uhum. Nomeadamente, querer continuar a ser o melhor. Sim. Ou dos melhores, mas o melhor. E então isso exigia muito tempo. Que fica aqui, que eu fui o melhor aluno da licenciatura e depois do mestrado também. Mas se calhar outros conseguiam ser com metade do meu estudo. Eu estudava muito mesmo. Isso não interessa. Muito. Eu acho que o talento é uma parte que vem contigo, mas o trabalho, tu podes ter talento se não tiveres trabalho. Se Mas não trabalhares a sério, Pronto. com nada fazes. Mas- Isso também me aconteceu. Mas porquê? Porque para as pessoas perceberem que não havia muito mais tempo. Uhum. Se calhar outra pessoa conseguia conciliar melhor, porque não precisava de se aplicar tanto. Eu precisava. E então não sobrava muito tempo. Só depois tirei o mestrado. Durante o mestrado é que fiz então uma pós-graduação em Economia e outra em Direito do Ambiente, porque eu queria mesmo exercer a engenharia do ambiente quando entrei na licenciatura. Depois é que desenvolvi o gosto pelo ensino e decidi ficar a dar aulas. Mas não me arrependo do investimento que fiz Claro. na formação. Pronto. Tirei essas 2 pós-graduações, acabei o mestrado e decidi ir para o doutoramento. Porquê? Porque não posso dar aulas na universidade sem doutoramento e também porque a minha mãe queria... Perdoem-me esta expressão, que isto é um bocadinho... Mas a minha mãe queria um filho doutor. Ok. Pensava ela que um filho doutor era um filho com disponibilidade, que não precisava trabalhar, que o ordenado caía ao fim do mês e que tinha a vida santa. Não é? Ela enganou-se. Não é Ela assim. enganou-se. Ela hoje já está em casa a dizer: o João não vem almoçar. O João não vem almoçar. Pois é, o João está ocupado. Ela ainda hoje reconhece isso. Ela diz: eu não tinha noção. Porque ela, na cabeça dela, pensava, porque ela ficou no 9º ano e sempre teve trabalhos não que exigissem tantos estudos. Aliás, ela começou como empregada de limpeza, entretanto, como era costureira, conseguiu estudar costura na idade dela, a seguir ao 9º ano. Ela agora trabalha como costureira e trabalha também na universidade, nos serviços de ação social. Nunca teve um trabalho com a vertente De ensino, de estudo, Exato. intelectual, digamos Então, assim. na cabeça dela, esses trabalhos são mais fáceis e não ocupam tanto tempo. Todos ocupam muito tempo. Todos não é? ocupam muito. Ela agora percebe: de que é que te adiantou estudar tanto se continuas com uma vida agitada? Eu pensava que se desse os estudos todos, que tu tinhas uma vida mais calma. Pronto. Não é assim, mas atenção, eu acho que o segredo aqui é fazermos aquilo que gostamos, dê ou não dê trabalho. Porque se gostarmos, não notamos o trabalho que dá. É engraçado, a tua mãe acaba de vir, seja lá isso, quando tiver sido, ela acaba de trazer um conceito que é, me põe aqui a pensar, o sedentarismo mental versus o sedentarismo físico. O que é engraçado. A ideia é a seguinte: tu no sedentarismo físico tu basicamente não fazes nada, não é? Nada, estás ali no sofá, estás a ver a tua televisão, estás a ver o teu Instagram. E no sedentarismo mental tu não te estimulas a crescer, não fazes algo que intelectualmente puxe por ti. E isso atualmente também é algo que se vê muito, porque
Tu estás num... Isto na verdade está tudo ligado. Se eu faço menos cá em cima, eu faço menos aqui, então eu não faço nada de uma maneira geral e tu crias um bicho de inércia. Não te revês, não estou a dizer em ti, porque tu tens uma vida muito ativa, mas não achas que isto de alguma maneira também ataca quem está lá em casa, que é esta ideia de eu vou-me formar, vou fazer o meu curso, ou vou fazer aqui a minha profissão, a minha ação de formação, e eu não preciso fazer mais nada pela vida. E aqui é que está uma parte do problema. Tá. Eu acho que isso. E não falando só do exercício físico, mas agora trazendo para a parte geral. Não é por eu ter um curso superior que eu tenho a vida facilitada. Simplesmente eu, por ter tirado um curso superior, desenvolvi ferramentas que me fizeram colocar as mãos à obra e ir para o terreno, e ir trabalhar e ir procurar. Nós não temos a vida facilitada por aumentarmos os nossos estudos, mas acabamos por ter outro tipo de ferramentas que nos permitem procurar de outra forma e se calhar até ter outro tipo de oportunidades. Mas isso do chegar àquele patamar para depois não fazer nada, isso não existe e até é prejudicial pensar assim. Agora, uma coisa que falaste, que é o sedentarismo mental versus físico, eu até levo a outro patamar, que é, ok, sedentarismo nos dois é terrível, mas agora imaginem, eu sou uma pessoa muito ativa fisicamente. Eu não vou falar de desporto, nem de exercício físico, vou falar de profissão. Dou exemplo do meu padrasto. Olha, esta é para mim. E foi o fim da primeira parte deste episódio. A segunda parte segue na próxima semana à mesma hora, próxima segunda-feira. E então, convenci-te a mudar? Lembra-te, ninguém está sozinho. Corre por ti, junta-te à comunidade no